gente! Mais uma live! E peraí que a minha convidada tá perguntando se é pelo Instagram. Sim, né, Pauline? Ela vai ver isso. Sim. Já entrei. Aqui é o... Aí, Pauline! Tô respondendo pra você. Oi, gente! Oi, Gabi! Mamafei, tudo bem? Gente, sejam todos muito bem-vindos aqui nessa quinta-feira. Fazia tempo que o Saia da Toca tava sem fazer umas lives, porque, gente, acontece muitos imprevistos. A vida é uma correria e, ó, vamos sair da toca? Gente, a live de hoje é uma live, assim, eu já fiz uma live no meu outro perfil. Boa noite, gente. Oi, oi. Gente, já compartilha essa live, já chama todo mundo pra assistir, porque esse é um assunto tão novo. Quer dizer, na verdade, a Pauline vai contar isso pra gente. Não é tão nova assim, mas estourou no Brasil, agora virou, assim, tá super famosa a microfisioterapia. É uma parte, né, um braço da fisioterapia novo e que tá despertando muita curiosidade. E eu já fiz... Oi, mãe! Oi, Malu! Eu já fiz uma live no meu perfil pessoal sobre a microfisioterapia, mas ainda, sabe, assim, restam muitas dúvidas. Eu tô muito interessada nesse assunto. E a Pauline, gente, a Pauline, vocês vão conhecer ela, que eu já vou convidar essa minha amiga querida. Ela é uma... Assim, ela tem um baita de um alto astral e ela vai contar a experiência dela e o que ela vem... Como ela vem encontrando... Como ela vem encontrando, os resultados que ela vem encontrando na clínica, né? Então, muito interessante. Oi, pai! Então, deixa eu convidar a minha amiga querida, a Pauline, aqui. Cadê Pauline? Pauline, pertinha. Gente, o objetivo do Saia da Toca é esse, a gente bater papo de assuntos diferentes. Oi! Olha aqui, gente! Ô Carly, antes de você falar, eu perguntei que você fez uma ligação para mim no WhatsApp. Eu falei, o que é essa mulher fazendo uma ligação para mim? Será Porque que não antes era só pra garantir. E ainda sou chamada a atenção em plena live. Ô, gente, a minha mãe falou assim pra mim, passa um batonzinho. Peraí, cadê minha bagunça aqui? Olha só, não passei o batom, gente. Ai, que absurdo. Eu tô aqui no consultório, aí eu falei, vou passar um batonzinho, né, pra não... Pois é, não sei. Não deu, cara, não deu tempo. Meu Deus do céu, que correria é essa? Mas vamos lá. Gente, essa lindeza aqui que tá na minha frente, Pauline, primeiramente, seja muito bem-vinda aqui no Saia da Toca. Seja muito bem-vinda. Né? Nem fala. A gente começou numa discussão, nem falamos boa noite. Mas porque a gente é assim, Pauline, a gente é assim, né? Quem não conhece já chega a conhecer. Bom, aí deixa eu apresentar essa minha amiga querida. Cadê a Pauline aqui? Ela fez muitas coisas. A gente estudou junto na faculdade, eu tive esse privilégio. Nós somos quase conterrâneas, porque a Pauline é de Jacareí. Jacareí e São José é um amor, assim, é uma coisa que é praticamente a mesma coisa, Jacareí e São José. Né? A Pauline é de Jacareí. Então, ela é fisioterapeuta, formada pelo MC, é mestre em engenharia biomédica, também pela MC, especialista em fisiologia do exercício pela Unifesp, especialista em acupuntura. Então, daí a gente já começa a ver o caminho da Pauline. Olha que interessante. Formação em RPG e Pilates, formação internacional em microfisioterapia, formação internacional em leitura biológica, formação internacional em Psych-K, falei certo? Falou. Deve ser Psych-K. E formação em terapia crânio-sacral, que é a liberação somato-emocional. Peraí, gente, peraí. Estuda, gente, porque se não estudar, não vai para frente. Olha só esse exemplo. É especialização, estudo atrás de estudo, entendeu? E aí, Pauline? Eu falo pra caramba, né? Eu falo muito. Calma, eu já vou deixar você falar, tô mesmo. Não, eu falo assim, pessoal, contratei a Carly para falar tudo isso. E aí, Pauline, eu sou muito curiosa. E o Saia da Toca, ele tem esse objetivo.
trazer a galera para eles entenderem isso, assim, gente, vocês estão estudando, estão na faculdade, não importa se é só da fisioterapia, que aqui a gente fala de tudo. Cara, tem que estudar, tem que pesquisar e tal. A microfisioterapia é um assunto novo, assim como a acupuntura foi por muito tempo, e aí começaram vários estudos e tal. Ou seja, eu trabalho com TCC aqui também no Saia da Toca, então olha que tema legal para ser explorado. E aí, Pauline, eu sempre busco alguns artigos científicos para a gente poder ter um caminho, para a gente começar a entender esse braço dessa ciência chamada fisioterapia. E eu achei um artigo de 2017, do Daniel Grosjean, eu imagino que sejam franceses. É o criador da técnica, né? Um dos, né? O criador da técnica, pois é. E ele falando sobre a microfisioterapia. Mãe, se liga nessa. Para intestino irritável, porque minha mãe tem síndrome do intestino irritável. E foi uma revisão, não, foi um ensaio clínico controlado, randomizado, que tem, né, é um estudo ótimo para esse tipo, um desenho de estudo apropriado. Olhei o estudo, assim, existe, se eu fizesse uma análise de viés, ele está um pouco enviesado, mas, Pauline, é isso que a gente está falando. A gente está falando de um braço da fisioterapia que, pelo que a gente conversou, já existe há muito tempo, mas que agora está começando a ser mais popular. Ou seja, agora é natural que tenham mais estudos surgindo. Então, eu achei interessante. E o seguinte, daí você vai explicar o que é a microfisioterapia, ele explica aqui, mas que apresentou resultado significativo para os sintomas da síndrome do intestino irritável. E aí, Pauline, eu gostaria que você explicasse para a galera primeiro o que é a fisioterapia e depois como que você foi para esse caminho. Como que você saiu daquela fisioterapia nossa, que era só ortopedia respiratória, neuro e aquilo, e foi para essa área que é mais holística, sabe? Que às vezes gera até muita descrença, assim. Sim, na verdade, bom, a gente estudou junto, né, Kelly? Primeiro, obrigada, né, pelo convite, adorei, né? Adoro convites. Mas a gente, desde a época da faculdade, eu sempre tive essa questão de olhar o paciente como um todo, né? E por quê? Porque muitas vezes na fisioterapia a gente fala assim, vamos lá, vai tratar o ombro, é o ombro. É o joelho. Eu falo, poxa, não é só isso, né? Então isso me incomodava. E depois que eu me formei, eu fiquei naquela coisa assim, aquela inquietação, na verdade, de algo a mais que não era somente aquilo que eu tinha aprendido na faculdade. Sim. Quando eu saí, fiz o RPG, né? Que na época era o boom, né? O que é o Pilates hoje, na época que a gente saiu da faculdade, era o RPG, né? Fui fazer o Verdade. RPG que já tinha um olhar global, né? O RPG tinha um olhar global que já era diferente daquilo que a gente aprendia lá na fisioterapia. Aí entrei para o mestrado, fui trabalhar com neurociência e tal, mas nunca deixei de atender. Então, eu tinha essa necessidade e tal. Foi quando eu entrei para a acupuntura. E ali na acupuntura eu comecei a ver um outro mundo, né? Totalmente diferente daquilo que a gente aprende na faculdade. E esse olhar mais integral. E, bom, e comecei com a acupuntura. Mas mesmo assim, para mim, assim, principalmente por ser fisioterapeuta, faltava a questão ali do toque. E foi quando... Vou pular um pouco aí da minha história, né? Mas porque aí nesse meio tempo eu dei aula na faculdade, depois entrei em prefeitura. Mas quando foi em 2014, a gente está em 2021, né? Acho que 2013, 14, eu fui para um congresso e assisti numa palestra de microfisioterapia. Eu fiquei encantada. Eu falei, nossa, acho que é isso aí que eu estou procurando, né? Há tanto tempo, né? Respondi aquela sua necessidade dessa coisa mais global, né? Aí eu peguei. Só que a correria, aquela loucura, eu trabalhava em prefeitura também e tal, eu não procurei saber onde tinha, né? E aí até que um paciente falou para mim que tinha passado em São José dos Campos com uma pessoa. Eu falei, me dá o telefone desse cara aí que eu vou lá, né? Vou lá conhecer. E foi quando eu conheci a microfisioterapia. Eu fui por causa de uma alergia, fui para tratar a ansiedade e tal, levei umas queixas lá para ele e saí de lá sem entender nada.
Falei, gente, que isso aqui, esse cara falando pra mim umas coisas estranhas, mas que esse cara sabe, né? Saí de lá muito, muito estranha. Saí estranha mesmo do tratamento, meio, parece que tá meio andando em nuvem, assim. Só que depois de uns 3 dias, a minha alergia desapareceu. Eu falei, ah, não é possível. Vou estudar esse Alergia negócio. completa, assim? Sumiu, porque essa alergia era uma alergia que eu tava tendo, que toda vez que eu ia fazer uma biópsia, a alergia sumia. E aí eu ficava intrigada, né? Falei, não é possível tal. E aí, bom, fiz a microfisioterapia, fiquei, na verdade, achando estranho. Só me chamou a atenção que realmente sumiu a alergia. Falei, vou estudar esse negócio, né? Fui estudar. E quando eu estava lá na primeira, eu conto isso lá no curso, lá no Instituto Salgado. Eu falo, quando eu estava no terceiro dia do curso, eu falei, meu Deus, rasguei meu dinheiro. Porque eu não entendia nada. Porque pensa que é totalmente diferente daquilo que a gente aprende na faculdade, né? Sim. Mas como eu sou muito Caxias, eu falo, não, se eu tenho que aprender isso aqui, tem que repetir isso aqui, tem que fazer assim, tem que treinar, vamos fazer. E aí, quando eu fui para o segundo módulo, aí a cabeça já, não é assim, é assado. Aí você vai entendendo todo aquele funcionamento, né, da técnica, porque é um olhar sobre face, muscular, é um olhar totalmente diferente daquilo que a gente tem, né? E aí me Sim. apaixonei pela micro. E aí um curso vai puxando o outro, né? Então, por conta da microfisioterapia, eu acabei entrando para a leitura biológica. Fui conhecer a leitura biológica, que é a nova medicina germânica, né? Do Dr. Hammer. Acabei também indo fazer um curso de terapia crânio-sacral. Fiz até o somato emocional 2. E fiz Taiki, porque daí você começa a entender alguns funcionamentos e você começa a ver assim que por detrás de muita memória, você forma aquelas memórias porque você também tem crenças. Então você vai vendo Total. necessariamente, porque nada é absoluto, né? Eu lembro quando a gente saiu da faculdade e eu fui fazer RPG, tinha assim muito aquela ideia de que assim, nosso RPG era a sensação. Tipo, aquilo ali era igual a seita, sei lá, sabe? Aquilo, você tinha que fazer aquilo ali, que aquilo ali ia salvar todo mundo, a humanidade. E não é assim. Porque a fisioterapia, eu fico até triste quando alguém fala mal da fisioterapia, ou fala assim, vou lá e fiz choquinho, fiz não sei o quê. Eu falo, não, poxa, a fisioterapia não é isso. Né? E como eu gosto muito da fisioterapia tradicional, né, para reabilitação, para tudo, como dá resultado bem feita. Bem feita, exato, é Né? verdade. Então, assim, aí você pega, de repente, vem uma técnica que fala que aquilo ali vai salvar. Não, não é bem por aí. Poxa, eu adoro RPG, ainda tento também com RPG, tenho toda a visão da RPG, né? Mas, assim como a microfisioterapia, também não é absoluto, né? Então, Sim, você, sim. você começa a ver que, poxa, você aprende ali, daqui a pouco você quer conhecer mais a fundo, né? Que agora eu acabei de fazer um curso que chama PNS, né? E aí você vai vendo que vai complementando aquilo. Às vezes o que falta, de repente, numa sessão, você vai conhecer uma técnica que você fala, nossa, agora completou aquilo ali, né? Então, Certo. por quê? Conta que a gente tem que ter esse olhar de que a gente tem que ir aprendendo, a gente tem que... Lógico que técnica, eu sempre falo, você tem que se identificar. É igual você fazer uma atividade física. O médico É manda fazer verdade. hidroginástica. Eu odeio água. O que eu vou fazer lá? Cara, Né? tem Vou uma amiga minha que ficar fala muito isso. Se você vou não ficar com se, ódio. se você não consegue se adaptar com aquilo, como você vai doar alguma coisa positiva? Você tem que se adaptar realmente. Eu lembro que uma amiga na época que a gente se formou fez RPG também e ela nunca atendeu. Ela falou: não me vejo sentada lá, pá, trabalhando a postura. Então, assim, pô, complicado, né? Você Total. não precisa. E eu tenho muito disso. Além, eu sempre falo que eu preciso me sentir chamada a fazer um curso, né? E também, toda vez que eu vou para eu me interessei pela microfisioterapia, eu vou passar numa consulta, eu quero saber como é que é. Olha aí a dica, gente. Isso é realmente fundamental, é. Meter na cara. Daí você vai, que nem eu tô falando, de repente eu vou fazer um bobat. Nossa senhora, eu vou subir na bola, eu caio. Quer dizer, não tem como. Eu falava isso quando eu tava lá em Mogi, né? A gente ia fazer, às vezes, alguns exercícios com os alunos, eu falava assim, quero todo mundo sentado na bola. Aí todo mundo, todo mundo, lógico, vai todo mundo sentado na bola. E tinha aluno Tem que que cai. experimentar, né? Mas por quê? Eu falei, aí você vira para o seu paciente e fala assim, não tem perigo. Aham. Tá. Você cai na bola. Né? É, o Então, meu supervisor da especialização brincando na bola já no final de um dia, ele luxou o ombro, foi pro hospital. então, Aconteceu. né? Então você imagina, É, né? Imagina o paciente, né?
Que aí você vai lá, não, vai ficar tranquilo. Não, fica tranquilo não, mostra aí. Então eu sempre falo, a gente tem que ter. Então assim, não adianta, de repente você não gosta, não sei, tem que conhecer para ir fazer um curso, né? E aí, Perfeito. então você vê, né? Eu fui na microfisioterapia, eu com tudo isso aí que eu falando que eu fui lá conhecer, cheguei e falei, meu Deus, rasguei dinheiro. Depois não, depois eu me apaixonei pela micro, né? Tudo foi se completando, porque a acupuntura tem essa visão, né? Então tudo foi completando, uma coisa foi completando a outra. E aí também acabei fazendo cursos voltados para crenças, porque você vê que tem coisas que você vai formando essas memórias por conta de crenças que você tem também, né? Então não adianta às vezes assim, vou trabalhar, vou fazer essa reinformação aí de memórias, mas se eu tenho uma determinada crença, eu vou repetir. Daqui a um ano a pessoa volta aqui, talvez com as mesmas questões. Por quê? Porque existe uma crença, né? Então é o que eu volto a falar, nada é absoluto. Não, isso aqui é o que é, isso aqui vai. Não vai, né? E também, nem toda técnica é para todo mundo. Ótimo você falar isso, Entendeu? ótimo. Por isso que é bom que nós, como terapeutas, experimentemos, mas que os pacientes também, né? E aí, por que eu falo isso? Porque, assim, eu falo para os meus pacientes, assim, eu falo, ó, você vai num terapeuta, num psicólogo, você tem que se identificar. Assim como Total. atividade física. Pô, eu vou lá e tem horror de água. O que eu vou fazer na hidroginástica, né? Vou ficar com raiva. Então, não pode. Então, o terapeuta também tem que se identificar. A técnica, né? Eu vou lá, eu não me identifico com psicanálise. Vou procurar a psicóloga que faz psicanálise. Não. Então, tudo isso. Então, a fisioterapia também. De repente, não me identifiquei com a micro, não achei que teve resultado. De repente, a osteopatia foi... Ok, tudo bem, porque é o funcionamento de cada corpo, né? Existe uma individualidade, a gente tem que respeitar isso, né? Total. Agora, a micro, assim, eu fui me apaixonando pela micro, não só como fisioterapeuta, mas como paciente também. Eu passo todo mês, tem um colega que eu passo em São José. Às vezes eu vou lá, independente se eu tô com alguma coisa. Eu falo, não, vamos lá. Por quê? Porque Uma você começa a manutenção. entender. Sim, e Uhum. por quê? Porque eu sempre falo, o que nos liberta é o conhecimento. Então, assim, às vezes a pessoa Total, total. vem direto comigo e faz as mesmas perguntas. Aí tem hora que eu falo assim pro paciente, falo, olha, você precisa estudar. Você precisa ler, você precisa entender o que é inconsciente, o que é consciente, porque você vem com as mesmas questões. Eu explico, mas tá difícil de entender. Então precisa estudar, vai pegar um livro, vai ler. Tem muita coisa hoje legal, né? Então, assim, Ótimo. para tudo. Eu tô falando da microfisioterapia, mas eu tava até conversando com a Rebeca, que é físico aqui também, aqui no meu consultório, a gente tava falando sobre isso. Eu falei, olha, eu penso que a pessoa tem que entender qual é o problema que ela tem. Então, por exemplo, eu tenho 80 anos, tenho uma artrose no ombro, eu tenho que entender o que é artrose. Porque senão eu vou querer ficar sequestrado na fisioterapia e achar bonito falar que fiz 100 sessões. Né? Eu vou falar, Exato, gente, porque foi o uma nosso, porcaria. os nossos pacientes, eles também são responsáveis pela sua própria memória, pela sua própria melhora, porque se só confiar no outro, talvez a gente chegue em lugar nenhum. Então a pessoa precisa entender o que é. Não, é um processo que é crônico, você não vai ser curado, mas isso aí vai melhorar, isso tem que fortalecer. Você vai fazer fisioterapia, vai sair da sua dor aguda, né? E aí você tem que ir para uma atividade física. Então, tudo isso é importante ser Total. esclarecido. Não conhece o que ela tem, e é isso que acontece com a maioria das pessoas, ou vai fazer 90 sessões de fisioterapia, né? E achar que a fisioterapia não adianta. Mas não é que não adianta, porque não foi explicado para a pessoa. E qual é o objetivo? Porque para você tratar, sempre tem um objetivo. Não, o objetivo é diminuir a Ai, dor e então, beleza. Então, chegou nesse ponto, ele tem que ser orientado aqui, ó. Então, agora, a partir daqui, o senhor vai para uma atividade física que o senhor goste. Doeu, o senhor vem e volta aqui. Porque senão, fica sequestrado. Né? Eu não perfeito, curto Paulinho. 10 sessões de, 10 sessões de fisioterapia. Quando chega aqui, eu já explico. Eu falo, pode ser que uma sessão que eu faça melhore a sua dor. Vamos fortalecer. Você entende? Então, não é só... Porque também a micro, o que acontece? As pessoas acham que aquilo é um milagre, né? A pessoa vai chegar aqui, eu vou lá, fazer a micro e... Igual passar, sei lá, no... Como é que chama? Não é arco, tem um nome isso aí. Portal. Portal. Né? Mas quando a Aham. microfisioterapia, não é. Até a pessoa vem com uma história para mim de uma... Vamos pensar aí, da artrose. Vamos falar na artrose, né? De coluna, por exemplo. E eu explico que há quanto tempo será que esse processo foi acontecendo?
né? Então, a micro vai te ajudar numa mudança de percepção e, de repente, numa melhora do quadro álgico, realmente. Só que você precisa fazer um fortalecimento, né? Por quê? Porque, meu amigo, às vezes você tá aí 20 anos sofrendo de um desgaste que não é a micro que vai, entendeu? Aqui não tô aqui para dar uma benção e, né? Não. Então precisa dessa consciência, porque senão a pessoa acha que, vou lá, vou fazer a microfisioterapia, ou também vai falar assim, não adiantou nada. Porque não é somente isso, né? Existe todo um trabalho, né? Você falando isso, essa semana eu adoro o MasterChef, né? E eles tinham que fazer uma coisa lá com a terapia, não, com a cozinha molecular. E aí os chefes lá falando para eles, não fiquem presos à técnica, não fiquem presos à técnica. A técnica é só o caminho. A técnica é só o caminho. Então, aqui você já deixou uma mensagem que me fez relacionar com isso, que é muito importante. Terapeuta, trace o seu objetivo, né, com metas alcançáveis, de preferência a curto prazo. Compartilhe com o seu cliente, porque ele também tem essa obrigação de participar de todo esse processo. E não se fixe numa técnica. Como você falou, você usa micro com RPG, com tudo. A técnica é só um caminho para você alcançar aquilo que você precisa. No final das contas, né, qual é o objetivo? Então, aquilo tem que ser alcançado. E você pode alcançar com microfisioterapia e com qualquer outra técnica. Lembrando que o paciente tem que participar. E assim, né, que negócio tá falando. Às vezes eu vou, sei lá, vamos pensar que... Hoje, assim, meu carro-chefe aqui é realmente a microfisioterapia e também trabalho com acupuntura e tal. Mas vamos pensar que eu vou atender, sei lá, um trabalho postural aí, com RPG. O paciente ele tem que entender o que é a técnica, como é feita, o que se trabalha, porque tudo é muito estranho. E tem coisas, por exemplo, quando a gente fala do Psyche ou da micro, tem coisas às vezes que não é muito lógica. Então, para você explicar, né? Eu fico pensando às vezes com o psicólogo, né? Se ele fosse explicar para o cliente quais as ferramentas que ele utiliza, tá no processo terapêutico do cidadão, né? Então, e a gente é mais fácil. É bem mais fácil essa explicação. E aí, quando a pessoa também compreende qual que é o trabalho, e aquilo que você falou, então a gente tem aqui um objetivo a curto prazo. Curto prazo é esse aqui, ó. A longo prazo é esse aqui. Até porque, se depende desse meio desse caminho, a pessoa, tô ótima, tchau, não veio mais. Pode ser que ela volte, né? Isso acontece muito. E aí você tem como mostrar por que, de repente, que ela voltou em tanto tempo. Porque não teve aquele tratamento até o fim. Ou talvez não se conscientizou de um trabalho muscular aí, mesmo que não seja na fisioterapia, né? Que seja com outra área, né? Então precisa ser tudo muito bem pontuado e mostrado, né? E a micro não é diferente. Quando eu atendo a micro, eu gosto muito de explicar. Normalmente eu tenho uma amigona, tem um site dela que eu adoro, da Simone Carvalho. Eu gosto muito de encaminhar um link para a pessoa ler sobre a microfisioterapia. E quando vem, eu gosto de explicar. Porque senão, mesmo explicando, a pessoa às vezes sai daqui falando, sei lá, o que quiser. Porque do que entendeu, né? Do que achou, do que sentiu. Mas eu gosto de explicar que é um trabalho físico, que é um trabalho na face muscular. Porque se a pessoa chega e acha que eu sou psicóloga. Eu falo, não sou psicóloga, né? Ou às vezes porque o que já ouviu de microfisioterapia. Então eu sempre falo, meu trabalho é um trabalho físico. Eu tenho muito psicólogo, médico, que me manda, porque entende que meu trabalho não é um trabalho de psicólogo. Meu trabalho é um trabalho no físico. Mas por que melhora isso, melhora aquilo? Por uma consequência. Quando você começa a reinformar essas memórias do físico, a pessoa vai tendo mudanças de percepção. Por isso que melhora questões, né, emocionais, talvez. Mas eu tenho muito psicólogo que, às vezes, normalmente, o que eles falam? Assim, a pessoa já compreendeu tudo, está na terapia não sei há quanto tempo. Por que às vezes não dá o passo? Porque aquela memória que ela já compreendeu ainda está no físico. Então, o trabalho da microfisioterapia é justamente nessa memória que se encontra no físico. Né? Então, por exemplo, peraí. O que você está falando é o seguinte, a microfisioterapia, ela é uma técnica de terapia manual, certo? Uhum. Pelo que a gente conversou, pelo que eu li, é uma técnica de terapia manual, onde você identifica alguma coisa que você está falando na face, então você deve identificar algo na fáscia. E aí, gente, para quem não sabe, a fáscia, embaixo da pele, a gente tem vários tecidos diferentes. Então, a gente tem músculo, a gente tem tendão, a gente tem um monte de coisa.
tudo isso é envolvido pela fáscia. Quando a gente compra carne, um pedação de carne no açougue, sabe aquela película meio esbranquiçada que fica ao redor da carne? Aquilo é a fáscia. Então você imagina que o nosso corpo inteirinho, do começo ao fim, ele é dividido exatamente até mesmo para a gente poder ter as estruturas, para a gente saber quais são os músculos, né? Então todo músculo ele é separado por fáscias. Então o que você está falando, Pauline, assim, traduzindo no meu entendimento, é que a gente tem memórias, algumas vezes traumáticas, desde ali de que a gente nasce, a gente vem com algumas memórias, e a gente acaba reportando essa memória que está lá no nosso inconsciente, por isso você está falando da psicologia e tal, acaba reportando isso no físico, numa estrutura física, que geralmente é na fáscia muscular. É isso? Na verdade, o que acontece, né? A gente sempre tem que entender que tudo que a gente... Existe uma tríade aí, né? De resposta. Então, assim, você tem um conflito, você vive com um estresse. Né? Então, vamos pensar assim, eu gosto de dar sempre o exemplo assim, a gente tem, sei lá, 5 anos de idade, minha mãe me deixa na escola e vai trabalhar. E eu acho, com 5 anos de idade, que minha mãe me abandonou ali, nunca mais vai voltar. Depois, no fim do dia, a criança, ela entende que a mãe voltou. Só que pensa que isso aí é um estresse, né? Então, quando a gente vive um estresse, o nosso cérebro, ele capta aquilo. Só que assim, eu tenho um cérebro, você tem outro cérebro, a outra pessoa tem outro. Então, assim, aquilo entra para mim de uma determinada forma, que pode entrar para você de uma outra forma, porque isso é o cérebro que comanda. E aí, essa região do cérebro é que também vai fragilizar uma região do nosso corpo. Por isso, que, de repente, eu e você podemos viver a mesma coisa. Vamos pensar que a gente perde o emprego. Trabalhamos juntos, perdemos o emprego. Você, de repente, estava louca para sair dali. Putz, você sai dali super feliz e contente. Eu não. De repente, aquele trabalho para mim era como um filho e eu entro numa depressão. Poxa, a gente viveu a mesma coisa. Por que de repente eu deprimo e você, sei lá, só tem um resfriado? Por quê? A forma como a gente olhou aquilo que aconteceu, né? Então, é diferente, né? Então, assim, mas voltando lá, vamos voltar lá para a criança. Eu tenho 40 anos. Eu posso olhar aquela situação e falar assim, imagina, minha mãe precisava trabalhar, né? Minha mãe conta que eu chorei. Tá, mas eu tenho 40 anos hoje. Esse registro, ele vai ficar com a cabeça que eu tinha lá aos 5 anos de idade. Não agora. Vai Entendeu? acumulando, seria. Então, vivi um estresse. Quando a gente vive um estresse, o corpo libera substâncias, né? Então, essa cicatriz que a gente fala na micro é uma perda de vitalidade do tecido. Todos os nossos tecidos, como você falou, a gente tem um ritmo, né? Na terapia crânio-sacral a gente chama de ritmo crânio-sacral, na PNS tem um outro nome. Existe um ritmo, né, da vida, do tecido. Sim. Então, quando a gente vive, imagina que ali, sei lá, deposita substância naquele ponto e ali eu sei que existe uma cicatriz. Né? Não é uma cicatriz igual um queloide, né? Mas é uma cicatriz que ela é sutil e que você identifica isso com os toques sutis da micro, né? A micro foi criada, pode falar, né, no nome de um dos criadores aí, né, o Grosjean e Patrice Benini, e que são 2 franceses, né? E já há mais de 30 anos que essa técnica existe. E eles não são osteopatas, né? E aí eles foram observando justamente isso, que as pessoas melhoravam, depois a dor voltava. E como eles já entendiam essa questão desse funcionamento desse corpo aí de uma forma global, eles foram, então, mapeando o corpo e aplicando essa técnica. E baseado também na embriologia, né? Então, de como os tecidos eles vão se diferenciando desde quando a gente é lá um embriãozinho, né? E você falando de memórias, a gente, na verdade, traz memórias até a 4ª geração. Né? Isso é genética. Né? Então, assim, eu gosto de explicar para o paciente o seguinte, que a gente é um copo. Que esse copo vai enchendo ao longo da vida. Mas meu copo... então quando eu nasci, meu copo vem vazio. Não vem. Não, já tem das gerações passadas. Entendeu? Você não... Então, por isso que às vezes a gente tem questões que a gente fala... vamos pensar assim, que nem eu venho de uma família de diabético. Né? Eu já trabalho, desde quando eu conheci a micro, comecei a entender isso, eu já trabalho muito essa questão porque eu entendo que eu tenho uma memória que é genética.
né? A diabetes vem aí atormentando a família, papapá, tal. Existe um contexto biológico para diabetes. E eu trabalho o quê? Eu posso me tornar diabética por N motivos, mas não porque eu trago essa memória, tal, tecidual lá, essa memória informacional aí da família, do avô, do pai, do bisavô, entende? Então, e aí eu quero trabalhar o quê? Justamente para que eu compreenda que essa memória não é minha. Né? Isso, muitas coisas, gente. Até 3 anos de idade, a gente se cura de tudo que os nossos pais vivem. A gente é um prolongamento de pai e mãe. Né? Até então, porque a gente vem de células deles, né? A gente é formado de 2 células deles. Então, vamos pensar assim, num parto difícil, numa falta de oxigênio. Vamos pensar no parto difícil, porque nascer não é fácil. Independente se você nasceu super bem. Gente, nascer não é fácil. Você tá ali quietinho, curtindo, né? Good vibes. De repente, a primeira respiração é dolorosa pra caramba. Os pulmões abrindo. E aí, sai pro mundo. Aí você tem que chorar para comer, chorar para tudo. Né? Então, existe todo um trauma. Mas, enfim, vamos pensar nessa questão. Vamos pensar no conflito de vida e morte. Pensa que, às vezes, eu posso ter uma síndrome do pânico hoje, não entender de onde que vem. Falar assim, poxa, eu não tô vivendo nada. Normalmente as pessoas falam isso. Não tô vivendo nada para estar nessa crise. Eu sempre falo, já viveu. E talvez aquilo que você viveu de uma forma tão simples, tão boba, que você passou e aquilo ficou no seu copo. E aí, quando você vai ver, você vai entendendo assim, que talvez eu tive lá uma questão no parto, uma questão na infância, e uma questão na adolescência. E de repente vem uma pandemia, como essa que a gente está vivendo. Pai, eu tenho uma crise de pânico, e eu não sei de onde que vem. Gente, não veio só o despertante, aquilo que deu play na sua memória, pode ter sido a pandemia. Mas não é só isso, tem uma história, entendeu? Então a micro, ela vai identificando essas cicatrizes, essa perda de vitalidade do tecido e corrigindo, né? Então nos mapas da micro, ele traz todo um caminho de procura, de identificação, de vias corporais, e aí a gente então tem uma outra parte onde você corrige, né? O que é essa correção? É como se eu falasse para o corpo que, ó, isso aqui não precisa estar aqui, né? Porque aquilo que eu falei, a gente vive uma coisa na infância, e se aquilo não é entendido daquela forma que chegou e entrou. Porque pensa que eu posso virar para você e falar para você assim, Carly, você é burra. Você vai falar, sei lá, tá louca. Você vai filtrar isso aí. Eu espero, né, Carly, pelo menos. Mas assim, você vai filtrar. Sei lá, a Pauline tá perturbada, né? Mas assim, pensa que para criança não. Às vezes você vira para criança e fala, ô, burro. Né? Faz um comentário assim. E aí a criança toma aquilo como uma verdade absoluta. Cresce um adulto super capaz, super competente, mas que acha que não é bom o suficiente. Por causa de uma informação errada que entrou na infância. Ou uma comparação, né? Ou, vamos supor que 4 filhos, né? E aí, ele, no entendimento dele como criança, a mãe não deu todo o amor. Puxa, a mãe... Ele pode olhar hoje e falar, nossa, minha mãe se desdobrou. Beleza. Só que às vezes lá com 3 aninhos, com 4 aninhos, a cabecinha dele não era essa. Talvez ele queria a mãe só para ele, enfim. Então ele cresce talvez aquela coisa de não ser visto, de não ser amado totalmente. Enfim, questões que a gente tem aí na vida adulta. E aí, quando você começa, então, a compreender tudo isso, né? E corrigir esses registros que fizeram ali uma perda de vitalidade do tecido, você começa a mudar a percepção de vida, né? Então, todo mundo que faz micro fala assim, não fica, às vezes a pessoa vem com uma queixa. Talvez venha lá com uma dor no ombro, vamos pensar numa dor no ombro. Tô gostando de falar de dor no ombro hoje, né? O que será isso? Não sei, Pauline, pode ser alguma coisa aí. Essa dor no tanto quanto dor no ombro. E nem sei porque que eu falei isso. Acho que eu tô velhinha, gente. Calma aí que fugiu. Não, você tá falando da infância e que aí agora na fase adulta vem com uma dor no ombro, que deve ser alguma relação com a infância. Não, acho que não era isso. Mas tudo bem, vamos... Mas, Pauline, posso aproveitar esse gancho dessa última coisa que ficou? Por exemplo, meu pai, eu não sei se meu pai tá aqui ainda, mas ele entrou na live. Meu pai é muito cético. Ele fala assim, cara, o que a Pauline tá falando? Tá falando de coisa de criança agora, não tem nada a ver, não lembro isso. Enfim, gente, só eu com uma fisioterapeuta que não sei da microfisioterapia,
não conheço, mas tenho muito interesse. Mas faço terapia, adoro terapia e não tenho o que discutir. O inconsciente, ele é conhecido. Tanto é que tem uma figura como se fosse um iceberg. Então, a ponta... O super coach, ó, psicanalista ótimo, aí tá falando inconsciente, sabe? É isso. O inconsciente. E aí o inconsciente, ele é a maior parte, né, que fica ali dentro da água, que a gente realmente não percebe. Mas, enfim, isso não tem como discutir. Existe o inconsciente. Na fisioterapia, e vocês que estão aqui assistindo, para quem tá assim, será que é isso mesmo que ela tá falando, essa menina tá viajando? Quantos de vocês não passam por algum momento de tensão e aí pede para alguém apertar as costas porque a musculatura tá toda enrijecida com nódulos de tensão? Quem aqui nunca ouviu falar em doenças psicossomáticas? O câncer como sendo uma doença psicossomática. Lá, meu pai, acertou, filha, não entendi nada. Não estou entendendo nada. Adorei o comentário. Quantas pessoas aqui, então, a pele, meu pai, cheio de dedo rachado, já foi para tudo quanto é médico, era uma psoríase. Doenças de pele, gente, a pele é o maior órgão que a gente tem no corpo humano, e ela reflete muito dessas doenças emocionais. Então, você passa por alguma coisa muito ruim, estoura, né? Uma alergia, estoura psoríase. Psoríase não tem cura, né? Doenças... A gente conhece uma menina, meu pai conhece essa menina, que ela ficou diabética depois de um sequestro relâmpago. Uhum. Não tinha caso de diabetes na família. Ela ficou diabética depois de um sequestro relâmpago. Então, a nossa cabeça, o inconsciente, ele controla o corpo. E o que a Pauline tá falando é que nesses tecidos, que são tecidos embrionários, né, e que vão se desenvolvendo ao longo do tempo, ela falou em ciclo, a gente está falando de pele. A pele, ela tem 28 dias. Então, realmente, cada órgão tem um ciclo diferente. Essas marcas desses eventos que todo mundo passa ao longo da vida vão ficando com registros no nosso corpo, no nosso físico. Sim. Então, pelo que eu entendi, a microfisioterapia, com esse toque, com essa técnica, consegue identificar. E aí, fisioterapia é movimento, deve ter aplicação de algum movimento, micromovimento. Pequenos toques, né? São toques sutis. Pequenos toques. E essa informação, então, que veio de dentro para fora errada, a Pauline, com a microfisioterapia, dá uma informação de fora para dentro para falar, olha, tecido, justamente não é bem... Estimula o corpo a fazer essa resolução, né? Essa correção, né? Essa autocorreção. E é interessante, o Carly, e vendo o Dudu aí falando também, é interessante essa questão de muito psicólogo me mandar, e essa via ao contrário acontece também. Então, por exemplo, se a pessoa procura micro, e o que eu faz a micro e tal, e a gente identifica algumas questões, aí eu falo assim, já faz terapia com psicólogo? Ah, não faço. Então, é bom fazer. Por quê? Porque você começa a identificar determinadas coisas que... Eu não sou psicóloga, né? Eu brinco, eu falo assim, o fisioterapeuta não tem que abrir caixinha de ninguém. Meu trabalho é completamente físico. Mas quando fica algumas coisas para a pessoa, eu sempre oriento, precisa ir para terapia. Por que precisa? Porque senão ela vai voltar sempre aqui comigo com as mesmas questões. Porque é aquilo que eu falei, o inconsciente, ele só nos leva naquilo que ele já viveu um dia. Então, se você não começa a trabalhar isso, seja num tratamento com um psicólogo, com um terapeuta, um psicanalista, você vai voltar a fazer aquelas memórias, porque você fica dando play. É dando play. Entende? Então, eu sempre explico isso. Ou, por exemplo, vamos supor que a pessoa que vem aqui para mim já faz terapia. Aí eu falo assim, dependendo do que a gente identifica, normalmente eu falo assim, você já levou isso para terapia? Não. Por quê? Porque às vezes a gente trabalha muito com aquilo que é consciente, com o que a gente acha que é relevante. E aí você não fala. Né? Então eu tenho muito médico homeopata que me manda. E às vezes eu falo assim, então por que eu tô falando isso? Porque às vezes o homeopata pode falar assim, você tem medo? Não, não tenho. Só que você vai vendo que todos os registros, eles estão sempre ligados a algum medo. Ou seja, tem um medo. Só que a gente fica ali só no consciente. Que é isso aqui, muito pequeno. Tudo que a gente tem está lá no inconsciente.
Tá tudo guardadinho ali, entendeu? Então, por isso que esse trabalho não adianta você falar assim, é aquilo que eu falei do absoluto, né? E isso eu acho muito legal, porque eu tenho muito colega psicólogo, psicanalista que me manda, tenho muito médico, tem vários, até vi a doutora Meg entrando aqui, pediatra que manda, eu acho muito legal, porque entende o meu trabalho, né? Então, às vezes tem criança que não dorme, como é que o pediatra vai resolver isso? Né? Choque, e não tem, vocês não têm o porquê, não conseguem achar o porquê. Então, assim, esse trabalho, ele é muito interessante, porque você começa a trabalhar um bebezinho de 15 dias. Eu tenho que trabalhar essa mãe, esse pai, entendeu? E juntamente com a criança, porque ali é um todo, a família é um todo. Eu não posso falar assim, não, vou pegar só este bebê de 15 dias. Gente, esse bebê de 15 dias, ele tem um pai, ele tem uma mãe, ele tem toda uma história de vida ali ao redor dele, e muito antes dele vir para esse mundo e ser concebido. Então a gente tem memória de... Então tem muitas questões aí que envolvem. Então eu não posso olhar simplesmente, isso é isso. Não. Tem muitas questões juntas, né? E na psicologia mesmo, eles usam o termo inconsciente arcaico. Porque nós somos formados, quando você fala das gerações, nós somos formados de células diferentes daquela que a gente vai se desenvolver. Uma célula do pai e uma célula da mãe. Então, óbvio que a gente está trazendo memória deles, carga de memória deles. E eles, consequentemente, dos pais, e os pais, consequentemente, dos seus pais, e assim por diante. Então, isso faz muito sentido. E outra coisa que faz muito sentido, que me desperta muito interesse na microfisioterapia, é isso. Se nós, macro, que é isso que a gente está enxergando aqui, somos um conjunto de células, do cabelo aos cílios, à unha, tudo nosso é célula. E nós, no macro, a gente faz tudo isso, a gente come, a gente excreta, a gente respira, a gente tem memória, a gente tem as emoções. Talvez é o que a célula faz. Exato! Não que a célula em si tenha a emoção, que ainda não sei se tem, pode ser que um dia no futuro aí descubram que sim, mas, poxa, a célula come? A célula come, a gente precisa da insulina para colocar a glicose dentro da célula, para ela comer. A célula excreta, sim, os catabólitos. A célula respira pela mitocôndria, gera energia, ATP. Cara, a gente faz, tudo que a gente está vendo que a gente faz no macro, é um conjunto de 1 milhão, sei lá, 1 trilhão, 1 zilhão de células fazendo. Então, isso para mim faz muito sentido. E faz muito sentido também quando a gente conversou. Engraçado, Paulinho, depois a gente conversou. Gente, eu e a Paulinha, a gente conversou, a gente ficou assim 2 horas e precisava de um dia inteiro. E é muito interessante porque se você for olhar outras coisas que estão na natureza, com essa questão do acúmulo de eventos que vão acontecendo, cara, se você pega um tronco de uma árvore, quanto mais velha a árvore, eles conseguem saber a idade daquela árvore pelo acúmulo de camadas que ela vai, que vai surgindo. As pessoas conseguem saber sei lá, a idade da pedra, o quanto que aquela pedra tem de idade com o acúmulo de carbono do gelo. Por que o nosso corpo seria diferente? Então a gente também tem esses acúmulos. Então isso para mim, cara, talvez esteja aqui, ó, viajando, mas o negócio, ó, é sair da toca, entendeu? E isso faz muito sentido para mim. E faz muito sentido para mim porque, pelo fato de eu ser fisioterapeuta, eu já tive casos que realmente eu só com a fisioterapia convencional, que funciona muito bem, mas olhando só aquela estrutura, eu ficava nadando contra a maré. Então, assim, eu tive caso de uma paciente com uma coluna que eu falo assim, cara, como que essa pessoa está andando? Começava por aí, porque para mim ali era para ter compressão de medula, uma coluna muito destruída. E ela se mantinha em pé, ela andava, fazia tudo. Só que a história de vida dela era uma história de um casamento abusivo. Ela teve 4 filhos, 2 morreram, 1 morreu, história trágica. A médica tirou, escorregou da mão, a criança caiu. É uma carga muito pesada. Eu entendi aquela imagem. Fica tudo, né? Então, isso que você está me falando, Pauline, eu entendo hoje, me trouxe essa resposta da minha sensação de impotência perante alguns casos. E sabe o que eu posso falar? É assim,
Porque às vezes quando a gente começa a falar desse jeito, as pessoas acham que a gente está falando que tudo é psicossomático, ou tudo é somato emocional. Não é bem isso. Assim, normalmente eu gosto de falar o seguinte. Quando eu tô falando assim, vamos lá falar da artrose, né? Eu não tô dizendo que você não tenha. Vamos lá, faz um exame lá, tá lá a imagem. Mas o que a gente precisa entender? O que eu vivo ao longo da vida que fragiliza tanto aquela região? Então, esse é o contexto, né? Então, vamos pensar numa outra coisa. Vamos sair um pouco dessa questão da dor. Vamos pensar numa infecção de urina recorrente, né? Vamos pensar numa mulher que tem 8 infecções de urina por ano. Não estou dizendo que não tenha. Faz exame, tá lá. Mas o que a gente tem que compreender, né? O que eu vivo ao longo da minha vida que, de repente, eu permito que uma bactéria se instale e nunca mais queira sair. Não tem antibiótico que mata essa bactéria. Né? Porque foi isso que você falou no começo. Tem outras pessoas vivendo uma vida muito similar àquela que não tem infecção. Por que uma tem e a outra não, né? Então, quando a gente pega a psoríase, por que é tão difícil de tratar? Né? Eu já atendi pessoas com psoríase, assim, no corpo inteiro, rosto, cabeça, tudo. Não tinha onde não tinha lesão, né, de pele. Porque não é um conflito. Eu sempre falo assim, quanto maior a resolução, né? Então vamos pensar assim, vamos pensar na descamação, no dedo, como seu pai falou. Quanto maior é aquilo ali, eu já sei que a massa do meu conflito foi grande. É proporcional, então. Exatamente. Então, por que psoríase, vitiligo, alergias em geral são tão difíceis, né? Porque tem muitas questões aí, não é uma questão. E é isso que as pessoas também não entendem. Eu falo assim, a gente é igual uma cebolinha, que você vai tirando as camadas. A gente também é assim. Eu tenho uma paciente que fala, mas então as memórias elas voltam. Né? Eu falo, não, mas a questão não é essa. A questão é que a gente está vivo. Enquanto você está vivo, você vai acumulando memória. Você está ativando memórias, você está vivendo. Né? E é isso mesmo, né? Igual eu falo, que eu falei do exemplo da pandemia, mas é uma realidade. Cada um reage de uma forma frente à pandemia. Então, eu sempre falo, nós estamos numa vibração do medo. Vibração de medo, de morte, é muito ruim. Isso adoece. Mas a gente sempre viveu isso, né? Se você for pensar nos nossos ancestrais, os homens da caverna eram medo o dia inteiro. Sim. Hoje a gente tem um medo diferente. Não. Semana passada, conversando, eu falei, se a gente pensar que... Gente, que nós vamos morrer. Dependendo da pandemia. Todo mundo vai morrer. Não, o problema é que o que acontece? A pessoa se desespera. E aí, nesse desespero, você imagina quanta coisa que você não ativa. Você ativa muita coisa, você diminui a imunidade. Isso é comprovado cientificamente que vibrar no medo, você diminui a imunidade. Ou seja, fica mais suscetível ainda a pegar qualquer coisa, não só coronavírus. Né? Então, eu até brinquei com você, né? Falando negócio de medo, montaram um grupo de fisioterapeuta, logo no início da pandemia, falando que os profissionais da saúde iam ser chamados, né? E aí umas colegas minhas ficaram apavoradas. Eu entraria nesse meio aí. Eu não sei mexer em ventilador. Eu falei, gente, de atendimento à saúde, né? Eu falei, se eu for chamada, eu vou falar, atendo o telefone. Eu atendo o telefone e explico o que precisa explicar. Porque se eu for para dentro de uma UTI, Pauline, que a formação que eu tenho, a pessoa vai morrer por causa de mim. Não vai nem morrer por causa do coronavírus. Entendeu? Mas tá no medo. Eu falei, gente, calma. Eu falei, gente, pessoal, não vai ser assim. Tem muita gente boa em UTI. Não sou eu. Eu ia ficar nessa. Eu ia ficar apavorada. Se alguém mandar para o hospital para mexer no ventilador, se eu não morrer, eu mato. Não. Então, assim, mas você vê, olha o pânico. As pessoas já entram em pânico. O negócio nem aconteceu ainda, gente. Calma. Né? Tem muita gente que com isso, não sou eu. Né? Eu falo, a pessoa vai morrer porque eu vou estar lá dentro, não é nem por causa do coronavírus. Né? Quem vai de mim dentro da UTI? Não é nada. Né? Então, assim, mas assim, o medo. Né? Eu falava muito para minha mãe assim, não veja televisão. Né? Mas não, a gente tem que ver, porque ver o que está acontecendo no mundo. Eu falei, não quero saber. Infelizmente, tem muita coisa pior do que está mostrando na televisão. Entendeu? Mas por quê? Porque senão você entra nessa vibração e daqui a pouco você tá lá vibrando, entendeu? Nessa maré. E isso adoece,
diminui a imunidade, entendeu? Então imagina que eu falo assim, gente, nós Jacareí, São Paulo, Brasil, é o mundo vibrando no medo da morte, né? No medo de perder. E aí tem gente que fala assim, não, não tem problema com a morte. Eu não quero perder as pessoas. É o medo da morte. Como não? Lógico. Oh, meu Deus, como é que eu vou morrer? Não é nada disso. O medo da morte envolve tudo isso, né? E eu falo assim, que nem agora eu tô vendo essa nova onda aí, né? Eu falo, gente, vamos lá, vamos enfrentar isso aí, vamos respirar. Não adianta você ficar vibrando no medo, daqui a pouco você pega esse negócio aí também. Você entende? Então, assim, sim. Mas cada um tem um pensamento, né? E por que cada um tem um pensamento? Porque a gente vem de uma formação, a gente vem de raízes aí, né? De família. Então, de repente, aqui é a mesma coisa que você contar uma história para um amigo. Você começa a contar uma história sua, você tá triste. Aí o amigo fala assim, não, você tá triste por causa disso? Tô. Por que tô? Porque para mim aquilo é triste. Pro outro não é. Então, isso é muito comum, né? Então, cada um tem um comportamento, cada um responde de uma forma frente àquilo que acontece. É verdade. Coisa que a gente fala assim, se fosse muito fácil virar e falar assim, não, pensa positivo. Não, gente, não é só isso. Você não sai da sua casa, vai lá para academia fazer exercício? Então, tem exercícios para o cérebro também. Entendeu? Não é simplesmente, não, pensa positivo. Não, não é. Né? Eu falo muito isso para as pessoas. Eu falo, para de, às vezes... A minha mãe tinha mania, meu irmão tem um pólipo de estimação na vesícula. E minha mãe fica assim, sua vesícula, porque tem que operar a vesícula. Eu falei, para de falar desse raio, desse pólipo na vesícula. Cada vez que a senhora fala, a vesícula, ele capta, o cérebro dele vai captar isso aí, vai ativar ainda mais esse conflito da vesícula. Ele não formou um pólipo por um acaso. Minha mãe, você tem razão. Eu falei, então para. Não é criança. Criança você pega lá, você leva, enfia no centro cirúrgico e opera. É um homem de 42 anos. Cada vez que a senhora fala o pólipo da vesícula, pum, fez uma memória no coitado, fez um conflito. Talvez até pior esse pólipo. O pólipo aumentou um pouquinho. Entendeu? Ou aumentou, cresceu, apareceu outros, né? Então, assim, então é bem isso, né? E as pessoas têm essa mania, né? Ou de falar assim, tenha força de vontade. Que ranço dessa frase. Ai, que ódio. Ai, mãe. Que ódio. Vontade, continue se esforçando. Então, vá pra PQP, né? Então, assim, por quê? Porque, gente, às vezes quando você fala uma frase dessa, você ativa o conflito da pessoa. Total. Não desenvolve o negócio que tem que desenvolver, entendeu? Então a gente tem que tomar muito cuidado, né? Tem que cuidado com o que fala, né? Porque, cara, falar até papagaio fala. Pauline, antes da gente ir para a parte da leitura biológica, a Cíntia Moreira é muito sua fã. Ela já deixou várias mensagens aqui, não deu tempo, porque a gente não para de... Opa, não. Câncer. Peraí. Cadê, gente? Agora eu tô querendo... Tá bom. Agora eu não consigo ler as mensagens. Travou aqui. Ok. Acho que voltou. Mexe aí de novo. Não consigo, tá travada aqui no Nave Mendes Start Following You. Obrigada, Nave Mendes. Compartilha essa live para todo mundo, porque olha que coisa mais chique, eu não consigo sair daqui agora. A Cíntia falou, creio que a melhor experiência para compreender é fazer uma sessão de micro. Isso. E aí o coach também falou algumas outras coisas, falou que o pai dele falava que não ia chegar a lugar nenhum, que agora haja terapia. E eu tô travada, que saco, eu não consigo ler. Seu pai. O que meu pai falou, Pauline? Não entendeu nada. E ele passou várias vezes na fila da sinceridade. Ô pai, eu vou mandar você fazer eu vou pagar uma sessão com a Pauline. Você topa? Olha, aliás, a Antônia, filho mais velho, sofre muito de falta de atenção. Minha mãe. É a minha mãe. É a minha mãe, tá falando de mim. Tá falando de mim, Pauline. Aí você começa a entender um pouco daquela nossa conversa. A sua mãe é filha mais velha também? Não. Mas eu sou a filha mais velha. Então ela tá... Ai, meu pai falou que topa, Pauline. Então a gente vai marcar uma sessão, vou mandar meu pai lá pra você. Você atende São José também, Pauline? Não, atendo Jacareí, mas... mas Jacareí... Jacareí. Jacareí é suave. Então fechou. Acho que vai ser... De São Paulo, aqui em Jacareí.
Vai ser porque meu pai e minha mãe, eu vou mandar os dois. Pauline, a gente vai conversar, se a minha mãe topar, né? Meu pai topou. Tem aí coisa com arritmia, com não sei o quê, pressão alta. Tem umas coisinhas enroscadinhas aí que dá pra melhorar, mas pai, tem que abrir a cabeça, entendeu? Tem que abrir a cabeça. A gente Bom, abre e fala para ele. Pauline, a gente falou bastante da microfisioterapia. A microfisioterapia, qual que é a diferença? Quer dizer, aliás, eu nunca tinha ouvido falar em leitura biológica. A leitura biológica é parte da fisioterapia também ou não? Não, Ou qualquer profissional pode fazer leitura biológica? eu fiz o curso de leitura biológica com o Emanuel Corbel, né? Ele é um professor que é pelo Instituto Salgado, né? E do professor Afonso Salgado, mas tem outras escolas aqui no Brasil também, né? Então tem das leis biológicas, que eles chamam também de leis biológicas. Na verdade, quando eu fiz a leitura, eu fiz porque quando eu comecei a fazer a micro, tinha esse curso e eu me interessei, porque fala bem justamente desse sentido biológico, né? Dos órgãos, né? Daquilo que a gente tem. E ele trabalha com mapas do cérebro. Né? Vou falar assim, bem basicamente, né? Mas é aquilo que eu estava falando no início, está dentro dessa questão da leitura biológica, né, da nova medicina germânica, que é essa percepção que é onde a gente vive um conflito. Então, o cérebro ele vai captar aquilo de alguma forma, que é de acordo com a nossa visão mesmo de mundo, né? Então, é a percepção de vida e o cérebro, então, capta, e é a partir daí, então, que fragiliza uma região do nosso corpo. Então, quando a gente estava falando, por exemplo, lá da pele, né? Então, a gente precisa entender, assim, quais serão os conflitos que a pessoa, então, vai vivendo, né? A leitura biológica, ela tem muito essa visão dessa psique, né? O que eu vivo, o conflito que eu vivo, como que fragiliza essa região do nosso cérebro, que vai fragilizar uma região do nosso corpo, né? Poxa, então vai ter um complemento para micro, né? Sim, muito, muito. Muita gente que tem microfisioterapia faz leitura biológica. Mas eu tenho colegas psicólogas também que fizeram leitura, fizeram, né, o curso de leis biológicas, que adoraram, né? E a leitura, quando eu fui fazer, né, foi também por essa necessidade que eu tinha de compreender mais esse sentido biológico, tentar entender, né? Como que o corpo vai adoecendo, o que acontece? É uma técnica criada por um médico, né, alemão, Dr. Hammer, e eu não me recordo muito bem da história, mas ele perdeu um filho, né? Não acho que foi uma bala perdida, e ele e a esposa adoeceram, e foi a partir daí que ele começou a pensar assim, naquele evento que ele tinha vivido da morte do filho, né? Tanto que quando ele chama até de DHS, né? Que é o nome do menino, do filho dele, são as iniciais do filho dele, que é quando você vive aquele conflito, ou quando acontece o DHS que ele chama, né? E aí então o corpo começa a processar tudo aquilo que você vive. Então é bem isso, eu vivo uma situação, aquilo que eu te falei do trabalho. A gente perde o trabalho, eu e você. Pô, isso aí é um baita de um despertante, de um play. Como que o meu cérebro vê isso? E como que, a partir dessa visão, ele fragiliza uma região do nosso corpo. E isso é individualidade. Não significa que nem no caso dele, né? Não, vamos supor, a gente perde a nossa mãe. Não significa que a gente vai adoecer da mesma forma. Porque você tem uma visão daquilo, eu tenho outra. Então, a leitura biológica é bem essa leitura de ver como que esse DHS aí, como que esse conflito ele chega lá no nosso cérebro e como que o cérebro também responde. Também tem a visão então, dentro do... A leitura biológica seria mais para diagnóstico ou não? Não, a leitura também tem essa visão de compreender, porque assim, aquilo que eu te falei do conhecimento, é muito importante você compreender aquilo que acontece. Porque para poder chegar no resultado. Eu sempre falo isso na micro. Às vezes a pessoa fala assim para mim, mas eu preciso lembrar? Eu falo, não necessariamente, porque a micro é um trabalho físico, né? A leitura biológica, ela já tem mais esse trabalho também dessa fala. A gente toma muito cuidado, inclusive, como fisioterapeuta, muito nessa questão da informação. Eu digo para você que eu tenho a leitura para conhecimento e para compreender muita coisa, porque não é tudo que eu falo.
Aliás, eu vou dizer que a grande parte, às vezes, eu não falo porque, como eu falei, eu prefiro encaminhar isso para um psicólogo. Não sou psicóloga, né? Tanto que eu tenho Total. muitos psicólogas que, quando passam comigo, eu sempre falo, faz leitura, né? E o Dr. Hammer, ele também tinha uma forma de trabalho. E ele, como médico, ele tinha como também abordar isso de uma outra forma. E ele sabia exatamente qual era a resolução que a pessoa ia ter frente àquela informação que ele tinha dado. Então, isso não é uma coisa simples, né? Então, quando eu fiz a leitura, eu fiz com o Emanuel Corbel, que é uma pessoa maravilhosa, assim, fez muito sentido esse curso para mim, mas eu tomo muito cuidado com essa questão informacional, né? Entendi. Porque uma palavra que você diga, o teu cérebro ele vai trabalhar. Então, isso é muito legal da história do Dr. Hammer, né? Porque ele tinha ele tinha condições, porque ele sabia também exatamente qual era a resolução que a pessoa ia ter frente àquela informação que ele ia dar. Então, isso é muito Entendi. sério. É muito sério e muito Sim. delicado. É. E você está falando de mapa, né? A leitura biológica, ela faz esse mapeamento cerebral somente ou encefálico num todo? Tem mapas do cérebro, né? Eles trabalham com mapas do cérebro. O que eu trabalho no consultório é com a microfisioterapia. Eu me embaso muito com o uso da leitura biológica para algumas coisas, mas não dentro dessa questão informacional, não. Eu sempre gosto de trabalhar com a micro, porque por esse trabalho ser físico, né? Mas Sim. a leitura, ela te dá uma visão muito grande de como que essas doenças se desenvolvem, né? Qual que é o mecanismo, né? Como que acontece essa fragilidade e também como que o evento, qual é o trabalho desse evento, né? Dentro do cérebro, de como o cérebro capta aquela emoção, né? Então assim, eu tenho um resfriado, você começa a entender as fases daquele resfriado, a fase do processo inflamatório, tudo porque a leitura biológica te dá toda essa base, né? Mas essa parte mais informacional, eu prefiro não trabalhar. Então, assim, eu não faço uma sessão de leitura biológica. Não faço isso. Eu faço uma sessão de microfisioterapia, só que a leitura ela tá dentro disso aí. Eu tenho paciente que fala para mim assim: eu fiz a micro, adorei, agora eu quero fazer leitura biológica. Eu falo, não, gente, eu já trabalhei com isso dentro da sessão da microfisioterapia. Certo. Né? Quando a Não, é gente fala. porque. Pode falar. Não, continua seu raciocínio. Não, na verdade, o que eu tô querendo dizer quando eu trabalho, por exemplo, com um bebezinho de 15 dias, né? Eu poderia trabalhar a mãe dessa criança, que a criança ia ter grandes benefícios, né? Mas às vezes eu trabalho com a criança e também a mãe está sempre junto e eu dou muitas informações para essa mãe. Mas normalmente eu dou essas informações porque eu quero que ela também faça um trabalho com a criança quando a criança dorme. Espera a criança dormir, vai falar lá no ouvidinho direito dele, depois de 20 minutos que ele dorme. Para quê? Para ir trabalhando dentro de fundamentar aquilo que você precisa que entre da forma correta para dentro da cabeça dessa criança, né? Então existe essa questão informacional. Mas para o paciente, para o adulto, às vezes ele fala assim para mim: será que se eu tentar lembrar tal coisa? Eu falo assim: olha, não lembre, não fique tentando puxar, ou vai perguntar para a mãe o que eu vivi, quem a senhora viveu. Não, porque daqui a pouco você está ativando uma memória até da coitada da mãe, entendeu? Da tia que sabe da história. E tem coisa que vem como insight, né? Como faz sentido em algum momento, né? Eu falo assim, se a memória tiver que vir, ela vai vir. Você não precisa ficar Uhum, lá 2010. Não precisa. Entendeu? Deixa eu uhum. ver. Janeiro. Não precisa. Porque aquilo que o cérebro é muito esperto, né? Ele é muito esperto. Aquilo que é para ser lembrado, sem problema nenhum vai ser lembrado. Mas tem coisas que não são para serem lembradas. Porque pode retraumatizar. Né? Uhum. Não sei Até se deu porque o para. nosso corpo, o cérebro, ele é inteligente. Tem coisas traumáticas que você vive, você tem períodos de amnésia exatamente como uma forma de proteção. Olha, às vezes eu atendo, por exemplo, 3 irmãos. Aí os 2 mais velhos lembram de tudo, detalhes, e conta tudo. O mais novo vem e fala, lembro de nada da minha infância. Só que às vezes eu já tenho informação, lógico que eu não vou falar isso, mas eu sei, não é isso. Mas assim, às vezes eu já atendi os outros 2 irmãos, eu falo, lógico que ele não vai lembrar mesmo. Talvez foi muito traumático aquilo ali. E o cérebro dele já, bloqueia isso aí para não ter que sofrer. Ó, meu pai,
Pauline, parabéns, agora estou entendendo. É difícil mesmo, pai. O negócio é muito louco, entendeu? O cérebro é muito louco. Por isso que eu falo que o inconsciente ele é infinito. É. Cada vez que você trabalha, Às vezes eu levo questões para tratamento de terapia, na microfisioterapia, com psicólogo, com tudo. Mas eu levo a mesma questão. E cada vez que eu faço uma terapia, eu aprendo uma coisa nova. Dentro daquilo que eu já trabalho. Comigo. Por quê? Porque o inconsciente ele é infinito. Então, cada vez que você vai descobrindo, você vai entendendo, e você vai querendo entender mais, e você vai se autoconhecendo, né? E é aquilo que eu falei, o conhecimento ele é libertador. Quando você começa a compreender as coisas, você começa a se libertar de muita coisa. Verdade. Falando do amor, né? Que eu falei, por que a gente adoece? Por que a gente sofre? Porque a gente quer controlar tudo. Quando a gente começa a entender que tudo está certo, na ordem que tem que ser, a gente não sofre mais. Né? Só que vai colocar isso para a cabeça. É aquilo que eu falei para você. Falar é muito fácil, né? Falar até papagaio fala. Até eu tô falando aqui. Mas vai, né? Vai colocar isso em prática. Né? E não é só falar, relaxa. Relaxa nada, relaxa para você. Talvez o que relaxa para mim não relaxa para você. E o contrário também. Verdade. Isso que eu ia falar, toma uma aguinha, Pauline. Pauline, que legal. E isso que você está falando que eu ia falar, né? A gente conversou sobre isso também, você trouxe essa ideia. Eu fiz o curso de acupuntura Coriô. Então, assim, né? Tem o mapa, tem a acupuntura também trabalha com mapas, a microfisioterapia também é um mapa corporal para poder identificar esses pontos e tal. E realmente, a acupuntura por muito tempo foi desacreditada, né? As pessoas eram incrédulas por conta se a terapia funcionava ou não. Hoje já sabe que funciona, é uma terapia milenar e que trabalha exatamente com o que você está falando. Então, coluna está muito relacionado com o intestino, coração significa tal coisa, pulmão, essa dificuldade de troca de relacionamento, troca ar, rim, né, essa coisa da água. Gente, isso já é falado há milênios, né, para uma população que já é muito antiga, né? Os chineses já trazem isso nessa medicina tradicional chinesa, milenar. E o que me parece que agora essas terapias mais ocidentais estão começando a pensar estão começando a juntar essa parte do Oriente, de começar a enxergar o ser humano como um todo, como um organismo que funciona com ritmos e de forma interligada. Então, isso para mim faz muito sentido. E como é interessante esse negócio da acupuntura, né? Porque quando a gente vê, mesmo as vias na microfisioterapia, tudo, a gente tem toda essa questão neural, né? Então, quando Total. Tem um estudo que mostra, né, que desnervaram os ratinhos, né? E fizeram acupuntura e, né, esses ratinhos não teve efeito. Então você vê assim, né, nossa, é energético. Mas assim, mas por que vem? Porque vem de uma cultura. Né? Então, por muito tempo, não se sabiam que, na verdade, aquele ponto estimulado era um ponto neural. Então, veio o quê? Veio da observação daquele povo, veio do que eles olhavam a natureza, né? Bem poético, né? A acupuntura. Era das ferramentas que eles tinham. Hoje se sabe que não, que, na verdade, é legal, eles descobriram tudo isso, mas esses pontos têm fundamentos, né? São pontos que estão, às vezes, num trajeto de nervo, por isso que faz um efeito. Né? Não, é muito legal você falar isso, porque essa minha amiga que ela trabalha muito com neuro, ela fala, todo movimento, então vamos pensar macro também, a gente está falando de fisioterapia, falando de movimento no geral, todo movimento ele vem a partir de uma sensação, de uma sensibilidade. Se você sente sede, você levanta esse movimento até algum lugar para buscar água, para engolir água, ou seja, todo sentimento, se você põe a mão no fogo, é reflexo de retirada, movimento. Toda sensibilidade gera movimento. Gente, é isso. Não tem como. Então, a gente está falando de macro, do que a gente faz todos os dias sem pensar, e a Pauline agora está trazendo isso na micro. Só que a gente está falando de movimentos, a gente está falando de cicatrização, de estruturas, de fibrose. A gente tem fibrose.
todo o processo inflamatório vai evoluir na sua resolução para uma cicatriz. Então a gente passa por isso, né? Todo mundo, quem não tem um machucado na mão, na perna, que é visível, a gente tem lá dentro do corpo também. Porque às vezes eu tenho paciente que fala assim pra mim, a gente só faz registro do que é ruim. Eu falo assim, então, o cérebro, ele é tendencioso, né? Faz uma viagem linda, maravilhosa, no último dia você vira o pé. Você vai lembrar o resto da sua vida que você virou o raio do seu pé naquele último dia da viagem. Você vai esquecer as paisagens bonitas, as comidas gostosas, as conversas, né? Total. Então, isso que a gente faz muito registro ruim. E às vezes é coisa boba. Como eu falei, minha mãe me deixou para ir trabalhar. Bobeira. Bobeira hoje, né? Agora a criança, o que será que passa na cabeça da criança? Sei lá, minha mãe abandonou, nunca mais vou ver minha mãe. Sei lá o que passa. Verdade. Certo? Pauline, cara, eu não sei nem como te agradecer. Essa live foi demais, é uma live curta. A gente precisa pegar um dia inteiro só para sentar, só para papear. E a gente se fala porque em breve você vai conhecer meu pai e minha mãe pessoalmente. Fala, vai lá na Pauline. Fala para eles virem aqui, conhecer meu jeitão. E para quem quiser, não, a Pauline é essa figura, gente, ela tá sempre sorrindo, essa mulher, ela canta, que é uma lindeza. Essa é a característica, a gente se conheceu há 20 anos, Pauline, quer dizer, 20 anos de formado, nem mais, 24 anos, que a gente se conhece. A característica da Pauline é essa, esse sorriso na cara, falando assim, ó, despachadamente, vai falando, e as histórias mais engraçadas do mundo. Falando nisso, Pauline, manda um abraço para o Altair. Altair, putz, no dia seguinte eu acordei, eu acordei rindo com a história do Altair. Não, deixa eu contar para as pessoas, senão as pessoas não vão entender, né? Eu cheguei no consultório de manhã, acho que eu não te contei isso também, Beca. Cheguei no consultório um dia de manhã cedão, eu chego cedo, eu começo a atender 7 horas da manhã. Cheguei umas 15 para 7 e na época o escritório do meu irmão era do lado, né? E aí disparou o alarme. Eu, bem rapidinho, fui lá fora. Olhei, e aqui em Jacareí tem uma empresa, né? De segurança. Tem várias, mas tem a empresa aqui de segurança. E eu olhei, estava o cara da segurança lá. Mas eu olhei o cara, gente, eu peguei e falei assim, olha que coincidência. O Altair, um amigo meu que eu não vi, assim, há 15 anos, mais ou menos. Fui lá, toda faceira, né? Bom dia! Tudo bem? Abracei o cara da segurança. Tudo bem, gente. Dei aquele abraço, assim, que eu não vi o cara, né? Há 15 anos. Até soltar, né, o cara. Quando eu soltei, eu vi que, na verdade, eu não vi há 15 anos, não. Eu nunca vi o cara na minha vida. Quando eu soltei o cara, que eu vi que eu nunca tinha visto esse cara na minha vida, não era o Altair, não era. Aí eu engoli todo esse sorriso, 7 horas da manhã, 15 para 7. Engoli e fiz assim, sim, disparou, né, o alarme. E o cara ficou assim pra mim. Acho que ele falou assim, que essa louca me agarrando 15 para 7 da manhã. Tipo, abraço assim, ó. Saudade, né? A sorte que eu não falei que saudade. Ela é carente, sei lá. Aí gente, eu não via assim, se tivesse um buraco, acho que eu entrava dentro desse buraco. Aí eu peguei e falei, tá tudo bem. Só parou lá, eu não sei lá. Até porque se tivesse ladrão, eu também não queria nem saber, porque eu tava tão destrenada. Eu entrei, voltei para dentro do consultório, sentei na recepção ali, mas eu chorava de dar nada. Aí uma amiga minha chegou, que trabalhava aqui comigo, a Pri, falou que você tá dando risada. Eu falei, você não sabe o que eu acabei de fazer. Eu não queria, eu falei, eu agarrei um homem que eu nunca vi na vida. Achou que era um amigo meu de infância. Cara, eu não aguento essa história, é muito engraçado. Gente, vocês precisam de sentar com a Pauline, cara, para ouvir essas histórias. Eu adoro uma história. Gente, Pauline, você é demais, super alto astral, assim, é isso, você explica de um jeito que a gente vai entrando, assim, é muito fascinante. Eu tô, assim, super interessada. Eu falo, eu tô ainda na resistência, mas eu sei lá, se eu validar meu diploma, eu acho que eu vou meio que caminhar vou me enveredar aí por esses caminhos, sabe? Sem volta. É um caminho sem volta.
Você E vai apaixonar. aqui não se ouve falar muito de microfisioterapia. É um negócio que está muito em alta aí no Brasil agora, entendeu? É uma técnica francesa. Interessante. Mas você vai ver, nossa, você vai amar, você vai ficar. E eu gosto, assim, eu brinco assim, gente, eu sou povão, que nem, né? Eu gosto de serviço público, eu gosto de gente. E não adianta você ficar explicando, né? Porque as capitanias, não adianta ficar não, entender, né? Porque é aquilo que eu Aham. falei, se eu ficar falando um monte de lorota, termo técnico pro meu paciente, cara, eu quero, entendeu? Vai entrar e sair sem saber nada, não vou fazer diferença, né? E eu quero que a pessoa entenda o que eu tô falando, né? Entenda Certo, como é que é o funcionamento dele, né? Entendeu? exato. Aí eu conto com esse meu jeito. Falem, já desopilei aqui, já desopilei. Você tem que fazer uma microfisioterapia nesse suposto Altair, porque ele realmente ganhou um trauma nesse dia, Nossa, né? Ou não. você sabe que E, você gente, tá falando, eu tô lembrando de uma amiga minha, que a gente ah, falando de trauma, né? Dá tempo de falar ainda rapidinho? É mais uma dá, coisa acho que dá. risada, gente. Uma amiga minha, eu pedi autorização, tá, pra ela pra contar isso. Mentira, porque conta todo mundo, ela sabe. Mas a gente saiu aqui do consultório um dia, né? Aí a gente foi no Burger King aqui, que é perto do consultório, tá? Aí nem sei porque eu tô contando isso, mas é porque é trauma, né? Ela pegou. E nisso eu vi um amigo meu que é fisioterapeuta aqui em Jacareí. Só que quando eu olhei pra ele, com esse meu jeito, quando eu fui fazer assim, aquela voz falou dentro de mim assim: ele tem um irmão gêmeo, né? Ah, Aí na hora que eu fiz assim, eu já. Porque na hora que eu fui fazer assim, ele olhou pra minha cara e virou. E eu falei, gente, esse rapaz ia fazer isso, que ele é um posto de educação, né? Só que minha amiga vem atrás. E ela não tinha essa informação que eu tinha, né, no meu cérebro, em algum lugar, que falou no meu ouvido. Quando eu viro pra salvar ela tá atarracada no cara. Atarracada, gente, igual eu tava no Altair. No suposto Altair. E o cara, assim, ó, duro. Quando ela voltou, eu fiz assim, quem é? Fulano! Eu fiz assim, ó, é o irmão dele. Quê? Eu falei, tem um irmão gêmeo idêntico. Aí ela falou assim, não, não, não. E eu assim, sim, você é por isso que eu tava achando estranho. Porque ele foi tão frio comigo. Eu conheci ele há tanto tempo. Eu falei, ele foi frio porque ele nunca te viu na vida. E você atacou ele no meio do ai, gente. Gente, isso é um trauma, né? Ai, é um trauma. Depois virou chacota. Todo mundo comentou. Até porque eu liguei na hora para um amigo meu. Você não acredita que a minha amiga fez. É lógico, né? Imagina, eu perco a amiga. Paulinha, eu não vejo a hora de estar aí no Brasil, de se encontrar pessoalmente para você contar mais essas histórias. Cara, é uma coisa que desopila o fígado, entendeu? É uma sessão de terapia. O meu repertório sempre se renova. Sempre. Diariamente, sempre tem uma história para contar para dar risada. Sempre. Sempre tem uma. Ai, gente. Eu queria agradecer você mais uma vez. Muito obrigada. Foi uma live muito deliciosa. Passa rápido, né? Oh, cara, 1h30. Você falou que foi curta. Eu falei, nossa senhora, o que é longa, então? Até porque vai ser bom esse negócio de falar um negócio de micagem, porque se eu não der certo na fisioterapia, eu posso cantar. Vai fazer stand-up. Cantar. Se não der certo também, eu vou fazer stand-up. Não, entendeu? mas dá tudo. Pode fazer já ao mesmo tempo. Então, entendeu? Sucesso, né? Muito bom. Ai, cara, muito engraçado. E eu gostaria de agradecer todo mundo que entrou, todo mundo que participou. Desculpa, gente, às vezes eu me perco aqui, ó. Eu não consigo ler tudo, fica tudo travado. Então, um beijo para todo mundo que mandou, que fez os comentários aí, a gente conseguiu capturar algumas coisas. Obrigada, obrigada, obrigada. E uma ótima semana para vocês. E, Pauline, a gente continua conversando.
Tá Com bom? Qualquer certeza. dia chega aí um. Mais uma vez o convite, agradeço todo mundo que participou, o pessoal que muitos aqui que entraram, falaram alguma coisinha e já saíram. Outros, tem muita gente pedindo também para ficar gravado e fica, né, Carly? Fica gravado, vai pro YouTube, vou espalhar você, Pauline. E o pessoal que quiser, sigam a Pauline, porque ali é o Instagram dela profissional, então ali vocês têm acesso, conseguem marcar consulta, tudo, né? Consegue, com certeza. Tem seu telefone, Consegue me tem tudo ali. contratar para cantar, consegue me contratar para show de stand-up. E vale a pena, gente. Pode ir, vai na minha que vale muito a pena. Pauline tem uma voz incrível e é essa figura aí que vocês estão vendo. Sempre foi assim. Esse alto astral, assim, muito bom estar perto dela. Gente, é ótima. Beijo, obrigada, Pauline. Boa semana. A gente se vê na próxima semana. Beijão. Tchau. Tchau.